Então, hoje vamos falar sobre as variáveis aleatórias multidimensionais e distribuições conjuntas discretas. Então, o objetivo é introduzir o conceito de análise de mais de uma variável aleatória simultaneamente, com foco em distribuição conjunta discreta. Então, primeiro vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre as variáveis aleatórias unidimensionais, para depois a gente introduzir o conceito de uma variável aleatória multidimensional. Então a gente sabe que uma variável aleatória ela é uma função que associa um valor numérico a cada resultado de um experimento aleatório. Por exemplo, eu posso pegar o experimento aleatório de arremessar um dado e aí para cada resultado do lançamento do dado, eu posso associar um valor numérico, por exemplo, o número do dado que está voltado para cima. Então, para cada resultado do experimento, eu obtive um número. Então, isso aí é uma variável aleatória. Então, a variável aleatória basicamente é isso. Você tem um experimento aleatório e você associa um número a cada possível resultado. Então, você tem uma função que, para cada resultado, você associa um número. E essa função é o que chamamos de variável aleatória. E aí, esse nome variável aleatória, né, ele se dá porque você tem lá o nome dessa variável, você pode chamar de x, e aí, cada vez que você realizar o seu experimento, você vai ter um resultado diferente, né, porque é aleatório. E aí, o valor da sua variável, ele vai mudar de acordo com o resultado que saiu no experimento. Então, por isso que é uma variável aleatória, né, que o valor dela é um valor aleatório que vai depender do resultado do seu fenômeno aleatório. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, a variável aleatória x pode representar o número obtido com valores possíveis de 1 até 6, que foi o que eu acabei de falar aqui agora. E aí, uma variável aleatória ele tem algo que nós chamamos de função de probabilidade. E para uma variável aleatória discreta, a função de probabilidade é dada por p de x, que vai ser a probabilidade da variável aleatória ser um valor x qualquer. E aí nós temos que esse p de x ele é sempre maior ou igual do que 0, para qualquer x. Na verdade, ele é também menor ou igual do que 1, mas isso segue do seguinte fato, que é que o somatório de todos os p de x tem que ser igual a 1. Então, isso aqui é a soma das probabilidades de cada valor possível no nosso espaço amostral tem que resultar em 1. Então, com certeza, algum resultado do nosso espaço amostral ele vai sair com o nosso experimento. Agora, para uma variável aleatória contínua, nós usamos a função densidade de probabilidade, f de x, onde a probabilidade é calculada calculando uma integral. Então, para calcular a probabilidade da variável aleatória x, ela está entre a e b, você calcula a integral de a até b, dessa função especial aqui que está associado à sua variável aleatória. Então, por exemplo, o tempo que você espera por um ônibus, num ponto de ônibus, ele pode ser modelado como uma variável aleatória contínua. Então, agora que nós temos uma pequena revisada em variáveis aleatórias, vamos falar sobre as variáveis aleatórias multidimensionais. Então, por que estudar mais de uma variável? Então, muitas vezes queremos analisar a relação entre duas ou mais quantidades. Por exemplo, você quer analisar a altura e o peso de uma pessoa. Então, você vai ter uma variável aleatória para a altura, uma variável aleatória para o peso. Você pode querer analisar a temperatura e pressão em um experimento físico. Então, tem várias situações que você pode querer analisar mais de um valor ao mesmo tempo. E aí, com isso, a gente define um vetor aleatório como sendo uma coleção de n variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade. Então, você vai pegar, se você tem um conjunto de n variáveis aleatórias, e aí você define um vetor, onde cada coordenada vai ser uma das variáveis aleatórias, e aí o que você obtém é um vetor aleatório. Então, você vai, para cada resultado do seu experimento, você vai associar uma lista de valores. Por exemplo, se eu pegar duas variáveis aleatórias, uma
sendo a altura da pessoa e outra sendo o peso da pessoa, eu posso pegar, né, e aí o meu fenômeno aleatório pode ser, por exemplo, fazer o sorteio de uma pessoa que é aluno da UFOP, e uma vez que eu sortear uma pessoa, o resultado desse experimento aleatório, né, que foi o sorteio da pessoa, vai nos dar um vetor. Então, existe um vetor associado àquela pessoa, que vai ser um vetor de duas coordenadas, composta pela altura e pelo peso da pessoa. Então, para cada pessoa sorteada, você vai ter um vetor diferente. Então, esse vai ser o nosso vetor aleatório. E aí, hoje a gente vai, como eu falei, né, a gente pode ter aqui um vetor com qualquer número de coordenadas que você quiser, mas hoje a gente vai focar no caso bidimensional. Então, você vai ter duas variáveis aleatórias compondo um vetor bidimensional. Então, vamos ver um exemplo bem simples e clássico. Considere o lançamento de dois dados, seja x o resultado do primeiro dado e y o resultado do segundo dado. Então, se eu pegar agora o vetor xy, ele vai me dar um vetor aleatório, onde a primeira coordenada vai me dar o resultado do primeiro dado que eu lancei e a segunda coordenada vai me dar o resultado do segundo dado que eu lancei. Beleza, então agora que a gente sabe o que é um vetor aleatório, a gente vai falar sobre a distribuição de probabilidade conjunta para variáveis discretas. Quando a gente falava de variável aleatória, que a gente fez uma revisão aqui no começo da aula, as variáveis aleatórias discretas, ela tinha uma função, né, que eu chamei lá de Pzinho de x, que é igual à probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor x. Então, isso aí é o que caracteriza aquela variável aleatória específica. No caso de uma variável aleatória contínua, a gente tem a função densidade, que a gente utiliza para calcular a probabilidade da variável aleatória estar dentro de um intervalo. Aí a gente calcula a probabilidade da variável aleatória estar dentro do intervalo, calculando a integral dessa função especial naquele intervalo. Então, é assim que a gente caracteriza uma variável aleatória contínua. E aí, a gente também tem algo parecido para quando a gente trabalha com um vetor aleatório. Então, a gente vai ter algo que a gente chama de distribuição de probabilidade conjunta, que seria o análogo que a gente viu para variáveis de uma dimensão, só que agora para mais dimensões. Então, a função de probabilidade conjunta para duas variáveis aleatórias discretas x e y é definida como p de xy, então aqui você vai ter uma função com duas variáveis em vez de uma, que é igual à probabilidade de x ser igual a x, y ser igual a y. Então aqui a gente tem dois eventos, x igual a x, y igual a y, e essa vírgula aqui indica que eu estou fazendo a interseção desses dois eventos aqui. Então, quando é que isso aqui tudo vai acontecer? Se ao mesmo tempo que o x é igual ao x, o y também é igual ao y. Então, a gente chama o resultado dessa probabilidade aqui de Pzinho de x e y. Então, nós temos algumas propriedades, que é parecido com o caso de uma única dimensão, que é esse Pzinho de xy, ele é sempre um número entre 0 e 1, já que ele é uma probabilidade. E se eu somar aqui, se eu fizer variar o x e o y por todos os valores possíveis, essa soma vai ser igual a 1. Novamente, com certeza, algum par no nosso espaço amostral, nos nossos possíveis resultados, ele vai ter que sair. Beleza. E o que acontece? Essa distribuição conjunta, ela pode ser representada em uma tabela de dupla entrada, onde cada célula contém o Pzinho de xy. Por exemplo, considere o lançamento de dois dados justos, seja x o resultado do primeiro dado e y o resultado do segundo. Vamos construir a tabela de probabilidade conjunta. Então, isso aqui é o exemplo do dado que a gente acabou de falar sobre ele. E aí vamos ver aqui como é que seria a probabilidade conjunta do vetor xy. Então, ó, como cada dado tem 6 lados, nós temos 36 pares possíveis, cada um com probabilidade igual a 1 sobre 36.
Então, a probabilidade de sair qualquer par, qualquer combinação, né, que ser de dois valores, por exemplo, a probabilidade de sair o primeiro sair 3 e o segundo sair 4, vai ser 1 sobre 36, e isso vale para qualquer par que você pegar. Então, a nossa tabela vai ser algo bem simples. Vou fazer aqui uma tabela. E aqui o que acontece? Eu coloquei aqui esse x, y aqui, né? Então tá dizendo que o y, ele é esses valores aqui que eles podem assumir, e o x, ele tá aqui, ó, nessa linha aqui. E o que acontece? Isso aqui é uma tabela, e se eu quiser saber, por exemplo, qual é a probabilidade do x ser igual a 2 e o y ser igual a 3. Então eu vou pegar aqui na direção do 2 e na direção do 3 aqui. Aí esse valor aqui vai ser a probabilidade do x ser igual a 2 e do y ser igual a 3. É claro que essa tabela aqui não tem muita graça porque todos os valores são iguais, né? Mas isso aqui é uma forma muito boa de você representar a sua probabilidade conjunta do seu vetor aleatório. Beleza? Isso. Então, para calcular probabilidades, utilizamos a função conjunta p de xy. Por exemplo, se eu quiser calcular a probabilidade do x ser igual a A e do y ser igual a B, isso aí vai ser exatamente o pzinho de AB. E a probabilidade do x ser menor ou igual do que A e do y ser menor ou igual do que B vai ser igual à soma de todas as combinações possíveis de x menor do que A e y menor do que B de pzinho de xy. E a probabilidade do par xy pertencer a um conjunto A, ele vai ser igual ao somatório de todos os pares que estão em A de P, o somatório em todos os pares que estão em A de P de xy. Então vamos ver um exemplo aqui bem tranquilo. Usando a nossa tabela do exemplo 1, vamos calcular a probabilidade do x ser igual a 2 e do y ser igual a 3. Isso aqui não tem nem muita graça, né? Mas assim, vamos olhar aqui a tabela, como é que a gente olharia. Então eu quero saber a probabilidade do x ser igual a 2 e do y ser igual a 3. Então eu vou ter que analisar lá, olhar a tabela, e vou ver aqui o x igual a 2 e o y igual a 3. Então esse número daqui é 1 sobre 36. Aqui eu já poderia ter falado qual é a resposta, porque eu sei que todos os valores são iguais, mas é bom você olhar. E também eu quero a probabilidade do x ser menor ou igual do que 2 e do y ser menor ou igual do que 2. Então, primeiro vamos falar aqui rapidamente da letra A, que nós já acabamos de ver lá na tabela, que vai ser 1 sobre 36. Agora, para o B, o que eu vou fazer? A nossa probabilidade vai ser o somatório dos P de xy com o x variando de 1 até 2 e do y variando de 1 até 2, já que eu quero o x menor ou igual do que 2 e o y menor ou igual do que 2. Então, eu vou fazer esse somatório aqui, somatório duplo, da minha função P de xy. E aí, né, normalmente você iria olhar, né, já que eu quero o x menor ou igual do que 2, y menor ou igual do que 2, então eu vou olhar aqui, ó, eu localizo aqui o x igual a 2, o y igual a 2. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse retângulo aqui, ó. Então, esse retângulo aí vai ser todos os possíveis valores onde tanto x quanto y são menores ou iguais do que 2. Se eu tivesse, por exemplo, em vez de ser o y menor ou igual do que 2, eu tivesse o y menor ou igual do que 4. Como é que ficaria isso daí? Se eu tivesse o y menor ou igual do que 4, eu iria ficar com... Então, o x ainda é menor ou igual do que 2, então estaria daqui para cima. E aí o y, então ele iria até aqui, ó. Então, esse retângulo aqui, que corresponderia o x menor ou igual do que 2 e o y menor ou igual do que 4. E aí, quando você faz aquele somatório, basicamente é você somar todos os valores que estão dentro desse retângulo daqui.
Então aqui, como é tudo igual, então fica bem simples. Mas no nosso caso lá, né, a gente tem o x e o y menor ou igual do que 2. Então você vai ter esse retângulo daqui. Então você vai somar isso mais isso mais isso mais isso, que vai dar 4 sobre 36, que você consegue simplificar como sendo 1 sobre 9. Então, esse somatório aqui, ele vai incluir os pares 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. E aí, todos os valores que a gente viu lá, né, é igual a 1 sobre 36. E fazendo essa soma, você obtém 1 sobre 9 após simplificar. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui. No lançamento de dois dados, seja x o resultado do primeiro dado e y a soma dos dois dados. Construa a tabela de probabilidade conjunta e calcule a probabilidade do x ser igual a 3 e do y ser igual a 5. Então aqui esse exemplo aqui é um pouquinho mais complicado, né? Que aqui você vai ter que o x vai ser o resultado do primeiro dado e o y vai ser a soma dos dois dados. Então, olha só, primeiro, o x, você já sabe que o x ele pode variar de 1 até 6, que é o resultado do primeiro dado. Agora, o y, como ele é a soma de dois dados, o mínimo que ele pode assumir é quando os dois dados dá 1, então vai ser 2 a soma, e o máximo vai ser 12. Então, os valores possíveis de y vai ser os números de 2 até 12. Então, olha só, uma vez que você tem um par xy, dessas variáveis aleatórias, você consegue, a partir dele, descobrir o valor do segundo dado, né? Por exemplo, se eu falo que o x é igual a 2 e o y é igual a 5, você consegue me dizer qual foi o resultado do segundo dado? O x igual a 2 e o y igual a 5. Qual foi o resultado do segundo dado? Lembrando que o y ele é a soma. Não, eu tô dizendo assim, ó, eu joguei os dois dados lá e eu tô dizendo que o valor da variável aleatória x é 2 e o valor da variável aleatória y é 5. Você lembra o que que... Exatamente. Então, com isso, você consegue determinar o valor do segundo dado. Então, para cada par xy, precisamos verificar se y menos x, que é o valor do segundo dado, está nos valores possíveis. Porque, por exemplo, se eu falar que o primeiro dado é 1, por exemplo, qual é a probabilidade do x ser igual a 1 e do y ser igual a 12? Exatamente, a probabilidade vai ser 0, né? Exatamente. Então, se por um acaso, se você observa que a diferença, né, do y menos o x, ele não está no intervalo de 1 até 6, você fala que esse resultado ele é impossível. Então, a probabilidade dele acontecer vai ser 0. Então, isso que é o que está escrito aqui, né? Você vai calcular o y menos o x, e aí o resultado disso daqui, ele precisa ser um valor de 1 até 6. Caso não seja, então eu sei que a probabilidade desse resultado aqui vai ser igual a 0. Então, por exemplo, se x é igual a 3 e y igual a 5, o segundo dado deve ser y menos x igual a 5 menos 3, que é igual a 2. Então, já sabe que o segundo dado tem que ser 2. Então, ó, como a questão está pedindo para você calcular a probabilidade do x ser igual a 3 e o y ser igual a 5, e você já sabe que isso significa, o x igual a 3 e o y igual a 5, significa que o segundo dado saiu 2, então a probabilidade do x ser igual a 3 e o y ser igual a 5, ele vai ser igual a probabilidade do x ser igual a 3 e do segundo dado ser igual a 2. Ou seja, a probabilidade do primeiro dado ser igual a 3 e do segundo dado ser igual a 2, que é igual a 1 sobre 36. E aí você consegue montar uma tabela, que nem a gente fez lá, com os possíveis resultados e as probabilidades. Então, olha só. A gente sabe, por exemplo, que se por um acaso o valor de y é 2
Então, por exemplo, o x não pode ter sido 6, certo? Então, por isso que a probabilidade aqui probabilidade do x ser 6 e da soma ser 2 é 0. A probabilidade do x ser 6 e a soma ser 3 é 0. A soma ser 4 é 0. Ser 5 é 0. A soma ser 6 é 0, porque o outro dado vai ser pelo menos 1, então vai ter no mínimo 7. Então, só a partir da soma 7 que você tem uma probabilidade diferente de 0. E aí, com esse mesmo raciocínio, você faz aqui, né, por exemplo, se por acaso o primeiro dado saiu 2, você sabe que a soma, primeiro, a soma não pode ser 2, porque vai ser no mínimo 3, e a soma não pode, por exemplo, ser 9, 10, 11 ou 12. Então, dessa forma, você constrói a tabela das probabilidades. E aí, uma observação, né, é que se você pegar todos os números aqui nessa tabela, incluindo os zeros, pegar todos os números e você somar todos, por essa propriedade que a gente viu aqui em cima, isso aqui, a soma tem que dar 1. Então, isso aqui é basicamente a soma de todos os valores naquela tabela. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que naquela tabela, todos os valores ele tem que estar entre 0 e 1, e a soma de todos os valores na tabela tem que ser igual a 1. Então, é basicamente isso que está dizendo aqui. Então, se você for somar aqui todos os valores aqui nessa tabela, você precisa obter o número 1.